Boa noite, pessoal. Professora Peta aqui, direto do datavenia.club, direto da estrada. Tive que sair de São Paulo hoje e tô voltando e não deu tempo de chegar. E aí não deu tempo de chegar, a gente para estar com vocês, a gente para fazer a live. Hoje a gente excepcionalmente não tem a participação nem da Daniele Reis, nem do Rafa. Tá todo mundo aí na correria de começo de semestre, mas a professora Peta tá aqui, até porque o tema de hoje é um tema de direito penal, é um tema de execução penal. E aí a gente tá aqui para falar com vocês, então, de dentro do carro. Olha que coisa maravilhosa, gente. É assim mesmo, ó, a galera passando ali atrás. Parei num posto aqui na estrada para falar com vocês. Então vocês vão ver uma movimentação aí acontecendo. Não estranhem, tá? E vocês estão vendo aqui atrás de mim que a gente tá dentro do carro, ok? Carros passando, ó, legal, porque a vida como ela é, né, pessoal? Vamos esperar ver se o pessoal chega. O pessoal entra para assistir. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças que o pacote anticrime fez na lei de execução penal. É um tema bastante importante, é um tema que certamente vai ser cobrado tanto na OAB quanto em qualquer outro tipo de prova. Já foi cobrado algumas vezes e é um tema que constantemente será cobrado. A iluminação só que não está muito boa, peço desculpas aí. Tô com a luz do carro acesa aqui tentando fazer uma iluminação melhor aqui. Deixa eu ver se essa aqui vai ficar estourada. Mas bora lá pra gente conversar sobre o que a gente tem para falar hoje. Tema de direito penal. Esperar o pessoal chegar. E aí, boa noite, pessoal, tudo bem? Então bora lá falar sobre direito penal, lei de execução penal e as alterações ocorridas aí na lei de execução penal com relação ao pacote anticrime. Então bora lá, olha só. O pacote anticrime, que é a lei 13.964 de 2019, entrou em vigor, foi sancionado no finalzinho de 2019, não sei se vocês vão se lembrar, foi bem ali no finalzinho, dezembro ali assim, pertinho do Natal, o presidente da República sancionou, mas deu um tempo de vacácio, né, um tempo de um mês, e aí entrou em vigor então em janeiro de 2020. O pacote anticrime entrou em vigor então no início de 2020. Então, a gente já tem aí agora, já estamos aí com 3 anos de pacote anticrime em vigor. A ideia desse pacote, né, esse nome inclusive que essa lei ganhou, porque é uma lei extensa, que é a lei 13.964 de 2019, o nome pacote anticrime se deu por quê? Porque a ideia era justamente fazer uma lei mais rígida, que trouxesse mais rigidez a alguns institutos do Código Penal, do Código de Processo Penal, da Lei de Execução Penal e outras legislações que sofreram algumas alterações com essa lei que entrou em vigor. Hoje, especificamente, a gente vai pegar uma fatia desse pacote, um detalhe que são as alterações que foram feitas na lei de execução penal. Algumas, inclusive, né? Eu vou pegar um pouco mais fundo na questão da progressão de regime, que é a principal discussão e é um dos focos aí dessa lei, tá? Mas eu vou falar uns outros detalhezinhos também que eu acho importante, que são detalhes que às vezes vocês deixam passar e pode cair em prova, pode cair no exame da OAB, pode cair em prova de concurso, então é importante que vocês saibam dessas alterações e saibam do que aconteceu, tá? Então, olha só, uma alteração importante que a gente teve na Lei de Execução Penal diz respeito ao artigo 9º-A da LEP, tá? A LEP, a Lei de Execução Penal, para quem não lembra, tá? É a Lei 7.210 de 1984. Então é uma lei também que tem sido bastante cobrada no exame da OAB, tanto primeira quanto segunda fase, então é importante que vocês também estudem a lei de execução penal, tá? O artigo 9º-A da lei de execução penal recebeu aí algumas alterações, e esse artigo ele trata
do perfil genético. Então, uma questão que trata da identificação genética do condenado, tá? O que a gente tem aí nesse artigo? Que todo condenado por crime doloso contra a pessoa, crime doloso grave, né? Perfil genético, como assim vai ficar guardando esse tipo de informação? Hoje já está mais tranquila essa questão, tá? Esse armazenamento ele é feito de forma segura, de acordo com a lei, e é justamente para manter as informações desse condenado. Então ele tem que estar condenado com trânsito em julgado, justamente por isso que a informação, a alteração foi na lei de execução penal, justamente para identificação mesmo, né? Se não tiver como identificar de outra forma, para conseguir fazer a identificação pelo perfil genético. Uma das alterações, então, que veio com o pacote anticrime é o seguinte: a recusa, né? Se o condenado ele recusar fornecer material genético, isso importa a falta grave. Então, houve uma alteração também no artigo 50, inciso 8º, da Lei de Execução Penal. Então, a recusa em fornecer o material genético importa em falta grave do condenado. Não pode recusar a fornecer o material genético. Então, esse é um aspecto que eu queria chamar a atenção de vocês, artigo 9º da Lei de Execução Penal, ok? Depois nós temos uma outra alteração importante, que é o RDD. O que é o RDD? Regime Disciplinar Diferenciado. Toda vez que eu falo sobre isso, eu gosto de chamar atenção e dizer que, apesar de ter o nome regime, não é um regime de cumprimento de pena, tá? É uma sanção para quem está cumprindo pena. Então, o regime disciplinar diferenciado é um castigo, é uma sanção imposta a quem está cumprindo pena e é para situações específicas, tá? O RDD está previsto ali no artigo 52 da Lei de Execução Penal, e ele vai ser direcionado para aqueles presos, provisórios ou não, né, que, inclusive também os presos estrangeiros, que demonstrem ali um risco à disciplina interna, aqueles presos que contra eles recaiam suspeitas de que sejam integrantes de organização criminosa, enfim. O artigo 52 traz toda a lista lá daqueles que podem ser submetidos ao regime disciplinar diferenciado, tá? O que a gente teve? Esse é um regime que ele busca trazer uma situação mais grave para esses presos, é uma sanção mesmo para esses presos, onde ele vai ter uma limitação maior, né, dentro do cumprimento da pena. Então você já tem uma situação de cumprimento de pena, onde a pessoa já está presa, já está cerceada da sua liberdade, já tem uma série de restrições, o RDD vai trazer mais restrições ainda, tá? E aí nós tivemos mais alterações e mais restrições impostas pelo pacote anticrime. Então olha que interessante. Quando a lei que criou o RDD entrou em vigor, ela falava, por exemplo, né, na questão do prazo, porque o RDD, como ele é um castigo, ele não podia ter uma duração muito longa. Então a redação anterior, antes do pacote anticrime do RDD, falava num prazo de 365 dias, podendo ser prorrogado por igual período, se necessário. O pacote anticrime alterou essa redação e ele permite hoje que o RDD tenha duração de até 2 anos, podendo ser prorrogado. E olha que interessante, a redação não fala se vai ser prorrogado por igual período. Então, entende-se agora que essa prorrogação pode ser até mais longa. Então, a gente pode ter hoje um RDD muito mais longo, uma pessoa ser colocada em regime disciplinar diferenciado por muito mais do que 2 anos. E o que é o regime disciplinar diferenciado? Essa pessoa ela é retirada do convívio com os outros presos, ela vai ficar separada. O seu horário de banho de sol é outro, o seu tempo de visita é outro. Aliás, com relação às visitas também teve alteração no artigo, tá? Hoje, o limite de visitantes são 2 pessoas, incluindo crianças. Antes você excluía as crianças desse limite, tá? A periodicidade da visita mudou também. Antes era semanal, agora é quinzenal.
e a forma que essa visita acontece. Hoje, a lei de execução penal determina que essa visita aconteça de forma que impeça contato entre o preso e o visitante e que se possa passar qualquer tipo de objeto. Então, sabe aquela... parecido com aquelas coisas dos Estados Unidos que fala ali por um gancho de telefone ali, alguma coisa parecida com isso, né? Para que não haja nenhum contato físico e nem que se possa passar qualquer tipo de objeto. Fora isso, pode ter um monitoramento dessa visita. O único momento em que não vai ter esse monitoramento é quando esse preso receber a visita e estiver em contato com o seu advogado. Fora isso, pode ter também um monitoramento. Outra coisa que também o STF já falou que ok acontecer para o RDD é o monitoramento das correspondências. Então, toda correspondência que chegar para preso que está inserido no RDD, ela vai ser fiscalizada, ela vai ser vistoriada, ela vai ser verificada antes de ser encaminhada para esse preso. Então, com relação ao RDD, são essas... uma outra alteração importante com relação ao RDD também é sobre a participação em audiências, tá? A participação em audiências, ela tem que ser preferencialmente por videoconferência. Por quê? Justamente porque geralmente é um preso perigoso que pode fazer parte de uma organização criminosa, e aí então para evitar que se tenha que transportar esse preso de um local para outro, do local onde ele está encarcerado para o fórum, enfim. Então, para evitar esse tipo de deslocamento, o risco de ter alguma fuga, algum resgate, que a audiência aconteça de forma, né, por meio de videoconferência. Claro, permitindo a presença física do advogado. Se o advogado quiser estar presente ali para participar da audiência junto com o seu cliente, ok, mas preferencialmente audiências acontecendo por videoconferência. Então, RDD é um tema importante e é um tema que cai bastante, é legal vocês saberem, é legal vocês terem aí, estudarem, né, lerem o artigo 52 da Lei de Execução Penal, ficarem atentos a esse artigo, que é um tema que a OAB gosta bastante, concurso público também gosta bastante. O que mais, pessoal? Aí nós temos um outro aspecto, né, que aí eu deixei para falar com vocês e vou me debruçar um pouquinho mais, que é a progressão de regime. Esse foi um grande ponto, né? Um ponto crucial do pacote anticrime. Os olhos voltaram muito para essa questão da progressão de regime e de trazer mais critérios, né? E para fazer com que o preso cumpra mais tempo, fique mais tempo encarcerado antes de progredir de regime. Então, antes da gente adentrar aqui os critérios de progressão, eu só quero fazer alguns comentários rápidos, né, sobre o que seria a progressão de regime, tá? A gente tem aqui a Fabi, tá pedindo aqui autorização para participar com a gente. A gente já continua a falar da progressão. Aqui é assim, gente, pediu para falar, falou, né? É assim que funciona aqui. Pediu para participar, a gente permite. Vamos ver se a Fabi consegue entrar. Eu aceitei aí a solicitação dela. Não sei se foi acidental o que ela pediu. Enfim. Fabi, tá assistindo aí? Se você quiser conversar, quiser participar aqui, pode pedir que a gente aceita você e você entra aqui com a gente para conversar, tá bom? Todo mundo é sempre muito bem-vindo aqui para conversar com a gente. Só aparecer. Tem o Rodrigo aqui chegando também. Rodrigo também, se quiser dividir tela aqui comigo, super bem-vindo. Tem uma galera chegando aí agora. Ó, que legal. Bacana, pessoal. Sejam bem-vindos. Estou conversando aqui, falando sobre as mudanças, né, que a Lei de Execução Penal sofreu com a incidência do pacote anticrime. Para quem não chegou no comecinho da live, tô fazendo do carro, eu tô dirigindo, eu tive que sair de São Paulo hoje, e aí eu parei para fazer essa live, tô na estrada, parei num posto aqui, então não estranhem
o meu entorno aqui, vocês vão ver uma movimentação. Sou eu dentro do carro, parada num posto na estrada, fazendo a live com vocês, ok? Mas como eu falei, é isso aí. A gente tá aí, tem que fazer a live, tem um compromisso com vocês, a gente para, faz a live, depois volta para a estrada, não tem problema, né? Bom, voltando aqui para a nossa temática, então, agora a gente vai falar um pouco sobre a questão da progressão de regime. A progressão de regime sempre foi um problema, digamos assim, né? As pessoas sempre voltaram muitos olhos para essa questão da progressão. Porque progride muito rápido, porque muito rápido vai para a rua. Eu vou até aproveitar e fazer um parêntese aqui para falar um pouquinho sobre o benefício em si, para depois a gente falar sobre os requisitos para que o preso alcance esse benefício. O que é a progressão de regime? O nosso sistema de punição, ele é um sistema que ele pensa na reintegração do preso, né, na ressocialização do preso. Então, o nosso sistema penal, ele não permite, ele não admite que a pessoa cumpra toda a sua pena no mesmo regime. Que a pessoa fique toda a sua pena, a 100% dela encarcerada. Porque como o nosso sistema pensa na ressocialização, nosso sistema ele é voltado para a ressocialização, então a gente tem que ter meios, a gente tem que ter mecanismos que permitam essa ressocialização. A progressão de regime é um desses mecanismos. Então o condenado, ele tem que saber, ele tem que entender que se ele tiver um bom comportamento, né, se ele não tiver falta grave e tudo mais, ele vai poder sair daquele regime de cumprimento de pena mais grave, avançar para um regime menos grave e assim ir seguindo até que ele possa terminar de cumprir a sua pena num regime, então, menos grave ainda, que seria o regime aberto, né? E isso diz respeito à ressocialização. Essa é a ideia, né? Então a gente não pode falar, não, vai cumprir. Já houve essa tentativa. A gente teve uma tentativa nesse sentido na lei dos crimes hediondos. A lei dos crimes hediondos, quando ela foi criada, a lei 8.072 de 90, ela tinha lá um regime de cumprimento de pena, que era o regime integralmente fechado. Pensou-se nesse regime justamente por ser crime hediondo, falavam, é crime hediondo, é um crime mais grave, é um crime mais repugnante, então a gente vai fazer com que a pessoa que foi condenada e vai cumprir a pena por um crime hediondo, ela vai cumprir o tempo todo no regime fechado. Mas aí o STF veio e disse não, né? Isso fere o princípio da individualização da pena, essa previsão é inconstitucional e isso foi então vetado e a lei foi alterada. Então a gente não tem como no nosso sistema hoje, dentro do que a nossa Constituição Federal prevê, a gente ter o preso cumprindo toda a sua pena no mesmo regime, ficando absolutamente preso o tempo todo. Porém, então o que acontece? Ele vai progredindo de regime. Então, o nosso sistema de cumprimento de pena, ele é progressivo. Começa num regime mais grave e aí ele vai progredindo. Se a gente pensar que a gente tem três regimes de cumprimento, fechado, semiaberto e aberto, pensando em penas maiores, penas mais graves, o condenado inicia o cumprimento da pena no regime fechado, depois de um tempo, então, ele progride para o semiaberto, que a gente fala que é o regime intermediário, e depois ele vai para o regime aberto, que é, então, o menos grave de todos. Essa é a ideia do nosso sistema prisional, é o nosso sistema progressivo de cumprimento de penas. Tudo bem até aqui, pessoal? Se tiverem dúvidas, vão mandando aqui para mim, tá bom? Vão mandando um alô aqui no chat que eu vou respondendo para vocês. Aí essa questão da progressão sempre foi um problema para muita gente, sempre foi alvo de muitas críticas. Por quê? Porque a lei de execução penal, ela sempre, o que ela trazia de requisito para que o condenado pudesse progredir era um requisito muito simples e igual para todo mundo. Então, o que a gente tinha no artigo 112, o artigo que trata da progressão de regime é o artigo 112 da Lei de Execução Penal. O que ela tinha lá na sua redação mais antiga, né? Que esse condenado ele tinha que cumprir ao menos 1/6 da pena no regime anterior e ostentar bom comportamento carcerário.
Isso sempre foi complicado, porque independente do crime que essa pessoa tivesse praticado, claro que a gente tinha uma ressalva para os crimes hediondos, porque a lei dos crimes hediondos trazia uma previsão diferente. Então a gente tinha sempre assim, crimes comuns, ou seja, que não são hediondos, né, não fossem hediondos, 1/6 de cumprimento de pena e bom comportamento, crimes hediondos, 2/5 sendo primário, 3/5 sendo reincidente e mais o bom comportamento para poder progredir. Mas a grande crítica sempre foi com relação à questão do 1/6. Então, 1/6 de pena, então quer dizer, a pessoa praticou um crime grave, que não é hediondo, a pessoa é reincidente, por exemplo, e ela cumpre 1/6 só de pena e progride. Então, isso equiparava tanto a pessoa que praticou um crime mais leve, um furto que seja, como a pessoa que praticou, sei lá, um roubo. Nem todo roubo está enquadrado como hediondo, né? Então, isso acabava equiparando. O reincidente e o primário, os dois cumprem 1/6 para progredir. Então, sempre houve essa crítica nesse sentido. Eu vou dizer que, nesse aspecto, eu acho interessante a alteração que a lei trouxe que o pacote anticrime trouxe para a lei de execução penal. Hoje, a gente tem uma espécie de uma tabela, a gente tem uma análise mais criteriosa para essa questão da progressão. Então, hoje não é 1/6 para todo mundo. Então, hoje se analisa o quê? O crime que foi praticado. Então, quanto mais grave o crime, quanto mais alta a pena imposta, mais tempo vai cumprir. Então, hoje a gente tem percentuais, 20%, 60%, 70% para progredir. Hoje também a lei faz diferença entre ser reincidente ou não ser reincidente. Então, a gente tem também essa diferença para progredir de regime. Então, hoje a lei ela está mais interessante nesse sentido. E mais, vamos dizer assim, eu não gosto do termo mais justa, porque justa não é a palavra, mas mais adequada, vamos dizer assim. Hoje você não tem todo mundo no mesmo balaio, né? Tanto aquele que praticou um crime bem mais simples, quanto aquele que praticou um crime mais grave, cumprindo o mesmo tempo e progredindo da mesma forma. Então, porque a gente, da mesma forma que o sistema progressivo, ele tem que permitir a ideia da ressocialização, da progressão e tudo mais, a gente tem que pensar que tem que se olhar também cada condenado, a prática dele, o crime que cada um praticou, para que fique claro para os cidadãos que a prática de um crime grave, ela traz graves imposições, ela traz graves sanções. Então, cara, se eu praticar um crime grave, eu vou demorar para progredir de regime, né? Eu vou demorar para ter qualquer benefício. Não é que vai ser simples assim. Então, essa é a ideia que a gente espera, que realmente a ideia é que a pessoa não queira praticar o crime. Quando ela se depare com a legislação e perceba tudo aquilo que pode acontecer com ela e os benefícios que ela vai perder, que ela desista de praticar esse crime. Se você deixa a progressão igual para todo mundo, você perde esse detalhe. Então tá bom, todo mundo progride igual, então qual que é a diferença de ser primário e ser reincidente se é 1/6 para todo mundo? Hoje a gente não tem mais isso. Hoje a gente tem, então, essa diferença entre o primário, o reincidente, a quantidade de condenação, o tipo de crime. Não vou aqui analisar com vocês todo o artigo 112, é desnecessário fazer isso numa live, porque ela vai ficar chata, ela vai ficar cansativa. Convido vocês a fazerem a leitura do artigo e, eventualmente, até fazer um quadrinho, né? O tipo de crime, quanto que precisa cumprir para progredir e tudo mais. Eu acho que o principal aqui é a gente pontuar com vocês essas questões relacionadas a essa alteração. E aí, para a gente encerrar, tá? Eu quero falar também ainda sobre essa questão da progressão, sobre uma divergência que surgiu aí na doutrina, na jurisprudência, que diz respeito à questão da reincidência, né? Aí um probleminha de redação do legislador. O legislador, a gente sabe que às vezes ele dá aquela escorregada na hora de escrever, e aí sobra para a gente, né? Sobra para a gente, que eu digo, nós professores, operadores do direito, advogados, enfim, sobra para os juízes, sobra para vocês, estudantes, também tem que ficar, né? Interpretando, tentando entender o que o legislador quis dizer ali.
Então, lá no inciso 7 do artigo 112, a gente tem um percentual ali de cumprimento de pena de 60% se o condenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado. Então, a redação está mais ou menos assim. Se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado. A discussão que surgiu foi a seguinte: tá, reincidente em crime hediondo, mas reincidente específico ou não? É uma discussão relevante. Para a gente entender o que eu estou falando, eu só vou rapidamente aqui relembrar com vocês o que seria o reincidente específico e o reincidente não específico. Quando a gente fala em reincidência, vamos lembrar, reincidente é aquela pessoa que ela já tem uma condenação com trânsito em julgado e após essa condenação com trânsito em julgado, essa pessoa vai lá e pratica um novo crime. Eu sempre explico que para ser reincidente, não se olha o crime. É crime antes, crime depois, já é reincidente. Isso de modo geral. Agora sim, a gente tem uma diferença entre reincidência específica e reincidência, vamos dizer, geral. O que seria reincidência específica? Quando a pessoa, ela praticou o mesmo crime da mesma natureza. Então, quando o inciso 7º aqui fala em que ele está mencionando crime hediondo, ele fala 60% de cumprimento da pena se for reincidente em crime hediondo ou equiparado. Específico, naquele mesmo crime hediondo ou qualquer crime? O legislador não definiu. E aí surgiu a discussão. E ainda não está pacífica. Vejam, recentemente o próprio STJ, ele divergiu com relação a isso. A quinta turma do STJ soltou, né, julgando ali um recurso que chegou nesse sentido, com essa temática, entendeu que para a progressão não precisava ser reincidente específico. Para incidir a vedação e os 60%. Não precisaria ser reincidente específico, bastaria ser reincidente em crime hediondo, porque a gente tem uma lista de crimes ali, né? Então não precisava ser o mesmo crime hediondo, bastava ser crime hediondo ou equiparado. Então a quinta turma entendeu que não precisava para incidir esse inciso. A sexta turma entendeu o contrário, que tinha que ser específico, que tinha que ser o mesmo crime. Então os tribunais estão divergindo. Tá? Os tribunais estão divergindo nesse sentido. É importante que vocês saibam disso. Mas, e aí? Como é que fica? A OAB vai perguntar um negócio desse? Eu acho difícil. Eu sempre digo que OAB, concurso, numa prova objetiva, ela não pode fazer pergunta onde você tem uma divergência jurisprudencial. Porque senão, se ela te faz essa pergunta e você fala assim, não, mas eu entendo, eu concordo com o pessoal da quinta turma. E aí você assinala o que a quinta turma entendeu, e aí o outro vem e fala, não, mas eu entendo com a outra. Então, a OAB, esse tipo de questão é questão para ser anulada. É questão passível de anulação, tá? Mas é importante que vocês conheçam, principalmente, quem pretende fazer direito penal na segunda fase. Porque aí, numa questão subjetiva, esse tipo de conhecimento pode ser cobrado. E aí você pode ter que dissertar a respeito disso e dizer, olha, isso não é pacífico, o STJ, inclusive, diverge, né, entre as suas turmas, uma parte entende que tem que ser incidente específico, outra não. Isso, então, ainda não está pacífico. É importante que vocês saibam disso, ok? Olha, isso é o que eu tinha anotado aqui para a gente conversar hoje. Eu quis deixar bem pontual dentro da lei de execução penal. É claro que o pacote anticrime mudou muita coisa, né? Eu vou abrir agora aqui o pessoal que está presente, se quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade para perguntar. A gente vai, claro, como sempre, a gente deixa essa live gravada. Para quem não pôde assistir, para quem se atrasou, não conseguiu acompanhar desde o início, possa assistir depois, tá? Então essa live vai ficar gravada. E eu abro aqui para quem quiser fazer algum tipo de pergunta, fica à vontade. Quiser mandar sugestão para o próximo tema, para a gente falar de penal também, né?
Eu sempre brinco, né, que penal é mais legal, adoro, né, penal, maravilhoso, amo, mas eu tenho sentido o povo um pouco desanimado com penal, viu? Vocês andam gostando muito de direito civil, de direito tributário, não sei, tô me sentindo um pouco abandonada aí por vocês, hein? Faz favor, cadê a turminha do penal aí? A galera que gosta, cadê? Tô sentindo falta de vocês aí. Vem pro penal, hein? Penal é muito mais legal, né? Ontem passei o dia na delegacia atendendo cliente. Olha que emoção. Hoje de manhã também. Aquela correria, né? Ah, ir na carceragem, conversar com o preso. É super emocionante, gente. Penal é muito mais legal. Quando que você faz isso em direito civil? Né? Quando que você faz isso em direito empresarial? Não tem essa emoção toda. Então, ó, vem para o direito penal, que é muito mais legal. Mas mais do que isso, pessoal, vem para o datavenia.club, vem estudar com a gente, acompanhe as nossas lives, compartilhem com seus colegas. Aqui a gente está disseminando para vocês o conhecimento de uma forma simples, de uma forma fácil, para que vocês consigam ficar bem preparados para o exame da OAB. Estamos abrindo constantemente turmas preparatórias, teremos turmas de segunda fase para os exames, né, para as diversas disciplinas. Então, fiquem atentos, entrem em contato, tá? Falem com a gente, que a gente está aí para ajudar vocês com uma dinâmica, uma didática fácil, simples, né, pontual. Como a gente sempre fala, sem aquelas aulas intermináveis, aquele monte de conteúdo que vocês só piram. Meu Deus, quanta coisa, para onde eu vou, o que, que eu leio, o que, que eu estudo. A gente prepara vocês de forma direcionada. A gente vai no ponto certo ali, o que você precisa estudar, o que você precisa saber para passar no exame da OAB. E os nossos alunos estão muito felizes. A gente teve simulado esse fim de semana, todos foram muito bem. Todos seriam aprovados se tivessem feito a prova agora, né? Então a gente está fazendo aí um trabalho de excelência, então venham fazer parte aí do nosso clube, venham estudar com a gente, tá bom? Alguém tem alguma pergunta? Falem agora ou calem-se até a próxima live, hein? E aí, pessoal? Caso contrário, eu vou aqui voltar para a estrada, me despedindo de vocês nessa noite deliciosa de quarta-feira. Tá uma noite bem gostosa aqui. Eu não sei, eu tô fora de São Paulo, eu não sei aí, mas aqui onde eu tô tá bem calor. Digam aí como é que tá por aí. Pessoal mandando acenos aqui. Então, meus amores, olha só, a professora Peta fica por aqui. Um beijo enorme para vocês, espero que vocês tenham curtido a nossa live. Qualquer dúvida, mandem mensagem para a gente que a gente responde, tá bom? Boa noite de quarta para vocês, grande beijo. Ó, tchau, tchau, gente.